tirar aqui os comentários para mim não me distrair. Vamos direto ao estudo. Eu tinha aqui uma folha que era uma introdução, né, que era um recap do estudo passado sobre o Evangelho do Reino, dentro da perspectiva ali do que foi revelado a Abraão, né, segundo Gálatas capítulo 3:8, o Evangelho foi primeiramente anunciado a Abraão, mas eu já tirei a folha aqui, porque tem muita folha hoje. Tem muita folha hoje e eu excluí essa folha. Não vou fazer o recap. Quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, recomendo que assista primeiro a primeira parte. E aí, porque a gente sempre nos meus estudos aqui, eu tento construir um raciocínio entre todos os vídeos e os vídeos anteriores. Então, às vezes, se você pegar na metade, ou até mesmo essa série como um todo, a série sobre as 70 semanas de ministério do Messias, né, a cronologia dos evangelhos, se você começar ele pela metade, você vai perder muita coisa, você vai ficar confuso. Então, tudo que já foi falado até então é importante, porque vai construindo o fundamento sobre o qual o entendimento bíblico, a gente consegue ter o entendimento bíblico correto. Então, no que diz respeito a essa parte da série A Cronologia dos Evangelhos, que é essa parte agora sobre o Evangelho do Reino, se torna ainda mais importante que pelo menos vocês assistam a primeira parte antes de vir para essa aqui. Dito isto, vamos direto então para o tema de hoje. Na semana passada, a gente terminou o estudo da semana passada com a promessa de Deus a Abraão com relação de que os descendentes dele se tornariam uma grande nação, né? Ele ficaria por 400 anos peregrinando por uma terra estrangeira, ele seria escravizado durante esse período, mas ele sairia dali como uma grande nação. E como nós já tratamos em vídeos anteriores, principalmente naquele vídeo As Duas Casas, nós sabemos que foi na saída do Egito que a congregação de Israel, essa realidade começou a se tornar, se materializar no povo de Israel. Então, dali, os descendentes biológicos de Abraão, juntamente com os estrangeiros que, pela fé ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se uniram a Israel, eles saíram do Egito como uma grande congregação, um grande ajuntamento, uma grande kahal, ou uma grande eclesia. Kahal é o termo hebraico para se referir àqueles que foram chamados para fora, e eclesia é o termo grego para esse mesmo significado, né? Os que são chamados para fora. Eclesia, na verdade, é uma tradução do termo kahal no Antigo Testamento. E aí, quando chega no Novo Testamento, a gente se acostumou a ver esse termo traduzido como igreja. Mas a gente acha que isso é algo que nasceu ali no Novo Testamento. Mas como a gente já viu no estudo sobre as duas casas, foi na saída do povo do Egito em que essa grande eclesia, esse grande kahal, essa grande congregação do povo de Deus, no qual não existe distinção entre o natural e o estrangeiro, todos aqueles que creem no Deus e que estão sujeitos a Ele e têm o desejo de se submeterem à autoridade dele, eles fazem parte desse povo com os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades, independente da sua origem étnica. Então a gente sabe que ali na saída do Egito, a promessa de Deus a Abraão começou a tomar forma. Então, na congregação de Israel, a mensagem do Evangelho do Reino começa a se materializar e a tomar forma. E a eles mesmos, a mesma mensagem do Evangelho, que também foi anunciada a Abraão, ela então é anunciada a essa congregação que sai do Egito. E quem diz isso é o autor da carta aos Hebreus, no versículo 15, do capítulo 3, versículo 15, ao capítulo 4, versículo 2. Só um parênteses aqui, como eu fiz no estudo anterior, ao contrário do que normalmente eu faço nos meus estudos, eu vou procurar ler mais para que eu não deixe nada para trás, tá? Eu vou procurar seguir mais o que está aqui no script, para que eu não perca nada de importância aí para compartilhar com vocês. Então, Hebreus capítulo 3, versículo 15 a versículo 19 nos diz o seguinte: enquanto se diz hoje
hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Capítulo 4 agora, versículo... não, espera um pouquinho que não, isso mesmo. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas o mesmo evangelho, as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Então, em Hebreus, no capítulo 4, o autor ele nos relata, para não cairmos no mesmo erro de Israel, que apesar de ter ouvido a mesma mensagem do evangelho que nos foi anunciado, não herdaram a promessa por causa da desobediência, resultado da falta de fé na promessa de Deus com relação a conquistar a terra prometida. Portanto, assim como nós exploramos a mensagem do evangelho que foi pregada a Abraão, nós temos que estudar com profundidade a mesma mensagem do evangelho que foi anunciada para Israel e que, segundo o autor de Hebreus, os levou à perdição, os levou a morrer no deserto por não terem crido naquela mensagem e, como resultado disso, terem tido uma atitude de rebelião e desobediência contra Deus. Então, quando a gente analisa o evangelho que foi pregado, segundo Hebreus, que foi pregado no primeiro século, não só ao povo de Israel, mas ao mundo em geral, e o autor de Hebreus faz uma referência de que esse mesmo evangelho foi pregado lá, e o povo de Israel, não tendo obedecido, pereceu e não herdou a promessa por causa disso, e o autor ainda nos alerta para que nós não caiamos no mesmo erro, então é nossa responsabilidade compreendermos essa mensagem para que nós saibamos o que nós devemos fazer de certo e o que nós não podemos fazer para não cair na mesma situação. Essa mensagem a Israel, a gente viu no episódio passado, aonde começou a mensagem pregada a Abraão. A mensagem que Hebreus aqui faz referência, ela começou a ser pregada para Israel a partir do momento que Israel sai do Egito, vai para o deserto, aonde eles se encontram com Deus no Monte Sinai para fazerem aliança com o Senhor. E isso está descrito em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 e 6, que diz o seguinte: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí Moisés continua falando ali algumas coisas. No versículo 5 e no versículo 6 do que a gente acabou de ler em Êxodo capítulo 19, nós vemos novamente as boas novas do reino, ou seja, o evangelho do reino sendo anunciado, mas agora à congregação de Israel. Assim como Deus condicionou a promessa do reino a Abraão
a obediência dele ao Senhor, sendo perfeito diante dele, aqui ele faz o mesmo com Israel. Ele deixa muito claro: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, assim como existiu essa condicionante lá na aliança feita com Abraão, né? Deus resgata Abraão do meio de um povo completamente pagão, inclusive a própria família dele, e Deus estabelece essa condicionante: seja perfeito diante de mim, ande nos meus caminhos, seja fiel, e eu vou cumprir a minha parte do nosso trato, do nosso acordo, da nossa aliança. Aqui não é diferente. Deus, então, ali no Monte Sinai, ele fala com Moisés e fala: olha, leva essa mensagem para o povo. Se eles cumprirem aquele propósito que eu estabeleci com os pais deles lá atrás, sendo diligentemente perfeito, guardando a minha aliança, então eu farei deles um povo especial. E aí, quando a gente chega no versículo 6, Deus então expõe de maneira mais clara do que ele já havia falado com Abraão anteriormente, o propósito final dessa aliança que ele estabelece com Israel. Quando ele fala o seguinte: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Então, com Israel, com Abraão, ele sempre falou a respeito de uma nação. Só que no estudo passado eu até cheguei a expor a ideia de que quando a gente analisava o contexto, ficava claro para a gente que o objetivo era de Deus estabelecer um reino, onde ele seria o rei do povo, né? E ele governaria o seu reino. Aquele seria o reino de Deus na terra. Aqui, Deus é ainda mais específico, porque ele usa exatamente esse termo. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. E quando ele fala um reino de sacerdotes, ele não está falando de maneira exclusiva a tribo dos levitas. Até porque, até esse momento aqui, ele não tinha separado os levitas como sacerdotes. Ele vem separar depois, inclusive, do pecado, né? Quando eles quebram a aliança de Deus. Moisés desce do monte e eles quebram a aliança de Deus. Então Deus estabelece os levitas para cumprirem ali a sua função sacerdotal. Mas o objetivo de Deus é que toda a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes e um povo santo. Esse era o objetivo inicial dele. Como eu já havia comentado no episódio anterior, então o objetivo de Deus era estabelecer um reino para si, onde o povo desse reino fosse santo como ele é santo. Ele seria o seu povo e Jeová seria o seu Deus. Êxodo 20, versículo 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui no capítulo 20, logo depois de Jeová falar essas palavras com o povo, ele começa a dar os 10 mandamentos. Só que uma coisa que tem que chamar a atenção para a gente aqui, e são detalhes que muitas vezes são passados despercebidos, é que ele fala o seguinte: existia ali aquela multidão no pé do monte, e ele fala para aquela multidão: eu sou o Deus de vocês. Essa mensagem, ele não estava falando para o povo judeu, ele não estava falando para o povo de Israel, ele estava falando para a eclesia, para aquele ajuntamento de pessoas que foram chamados para fora do Egito, uma mistura de naturais e estrangeiros, e ele estava se referindo àquela multidão lá embaixo: eu sou o Deus de vocês. Então, naquele momento ali, ele já estava deixando claro que ele é o Deus de qualquer um que se submetesse à aliança dele, que estivesse disposto a abraçar a aliança dele, sem distinção alguma. Aqui, através dos descendentes de Abraão, que foi um instrumento usado por Deus, nós vemos o início da formação da igreja, do povo de Deus, na nação de Israel. Nós vemos o início do processo de reestabelecimento do reino de Deus na terra. Reino este que foi estabelecido originalmente no Éden, que a partir do momento em que Deus cria todo o universo, cria a terra, ele cria a terra para ser o seu reino, mas por causa da queda do homem, aquilo foi desfeito, foi contaminado com o pecado. E aqui, através de Abraão e dos seus descendentes, ele começa esse processo de reestabelecimento do reino, que, como nós sabemos, né, porque aqui a gente está contando uma história que já temos spoiler dela, que nós conhecemos a história da Bíblia, nós sabemos que ela vai atingir a sua plenitude
quando Yeshua retornar e estabelecer o seu reino eterno na terra. Então a gente sabe já mais ou menos o final da história. O problema é que nós sabemos o final da história, mas a história que nos conduz até lá, ela foi deturpada, ela foi ignorada partes essenciais dessa história para que a gente possa compreender o propósito de Deus em todo esse projeto dele de salvação e de restauração, e não só o propósito de Deus, mas o nosso papel com relação a isso. Como que nós devemos nos comportar se nós, a igreja, o Israel de Deus, somos a construção desse reino? Se nós fomos chamados para sermos uma nação, um reino de sacerdotes, se nós fomos chamados para sermos embaixadores deste reino na terra, a gente tem que compreender como que esse reino é governado para que nós possamos entender o nosso papel dentro dessa realidade de sermos parte do reino de Deus na terra. Continuando, no capítulo 20 de Êxodo, o Senhor então começa a declarar aos ouvidos de todo o povo ali presente a sua lei, que nada mais é do que a Constituição que determina como os cidadãos deste reino deveriam se comportar uns com os outros, com a própria terra onde eles viviam e diante do seu rei, que é o próprio Deus. Ao pronunciar as primeiras 10 leis, o povo, apavorado por estar na presença de Deus, pede que ele entregue as demais leis da sua constituição do seu reino a Moisés, se comprometendo a obedecer em tudo que ele os transmitir. Êxodo 24, versículo 3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado nós faremos. Versículo 7 e 8, ainda de Êxodo 24. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis que o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Abraão foi escolhido e separado por Deus em meio a um povo rebelde, sem merecimento algum. Da mesma forma, Israel foi resgatado do Egito sem merecimento. Na verdade, eles estavam envolvidos na adoração aos falsos deuses do Egito. Porém, uma vez salvos e libertos de uma realidade dominada pelo pecado, tanto Abraão quanto a congregação de Israel, lhes foi anunciado o evangelho que continha uma promessa condicionada ao compromisso daqueles que foram salvos, de andarem em retidão e fidelidade diante daquele que o salvou. Então, quando Deus entrega para Abraão o evangelho, revela a Abraão o evangelho, existia a condicionante. Quando ele então entrega para Israel o evangelho, a promessa do evangelho aqui, existe uma condicionante. E o povo se compromete com Deus de cumprirem tudo aquilo que ele transmitir pela boca de Moisés. É importante a gente salientar isso aqui, porque muitas pessoas usam o argumento do seguinte: a lei de Deus é os 10 mandamentos. A outra lei é a lei de Moisés. Não, não existe lei de Moisés. Quando a Bíblia trata, principalmente no Novo Testamento, em alguns aspectos, não a Bíblia, mas os judeus, o judaísmo, usa o termo lei de Moisés para justificar as suas próprias doutrinas do sistema religioso que eles estabeleceram, que eles mesmos estabeleceram. Porque eles alegam que eles receberam uma autoridade de Moisés, autoridade essa que não está em lugar nenhum na palavra de Deus, mas eles supostamente receberam uma autoridade de Moisés de determinarem leis, de mudarem leis, de alterarem leis, de anularem leis e, portanto, construir um sistema religioso que bem entenderem. Só que dentro do contexto bíblico, autêntico, todas as vezes que a palavra de Deus se refere à lei de Moisés, é a lei de Deus. Moisés foi apenas um instrumento pelo qual aquela lei foi transmitida aos homens. Porque o próprio povo se comprometeu. Fala com ele, ele nos diz e nós vamos obedecer. E essa era a condicionante da aliança que Deus fez com o povo para cumprir a promessa do evangelho do reino que havia sido anunciado a Abraão. Êxodo 31,
Deus então termina de estabelecer a constituição do reino. Ele então entrega essa mensagem para Moisés, e ao entregar essa mensagem para Moisés, Deus faz uma declaração. E eu acredito que é uma declaração importante, porque são as últimas palavras de Deus com Moisés, antes dele entregar a lei para Moisés e Moisés descer o monte para transmitir a lei para o povo. Então, Deus não ia escolher uma palavra qualquer, ele não ia escolher um tema qualquer irrelevante. Né? Muitas das vezes, as últimas palavras de uma pessoa, a conclusão é a consumação de tudo aquilo que ele transmitiu até então. Então a gente tem que ficar atento àquilo que Deus diz aqui em Êxodo, capítulo 31, versículo 12 a 18, que diz o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, lembrando que quando Deus transmite essa mensagem para Moisés, a mensagem deveria ser transmitida para um grupo que estava lá embaixo, né, ao qual Deus se refere como Israel, que era composto de naturais e de estrangeiros. Em momento nenhum, Deus virou para Moisés e falou assim: olha, separem os estrangeiros agora, porque o que eu tenho para falar não é para eles. O que eu tenho para falar é só para os descendentes de Abraão. Não, ele não falou isso. Ele fala o seguinte: a partir do momento em que todas essas pessoas passam a fazer parte do meu reino, do reino que eu estou estabelecendo, essa é a aliança que eu faço com eles, e esse é um sinal de que eu sou o Deus que os separei. A palavra santo ou santificar, ela tem o sentido de ser separado. Então, quando Abraão ele é tirado de um mundo completamente dominado pelo paganismo, Abraão foi santificado por Deus, ele foi separado por Deus para um propósito específico. Nós sabemos que o propósito era o estabelecimento da nação, que através dessa nação estabeleceria o reino. E esse reino no qual todas as nações da terra poderiam ser enxertadas e seriam abençoadas como resultado disso. E aí, quando Deus estabelece então a nação e entrega para essa nação a constituição que rege a maneira como as pessoas devem se comportar e como Deus, o próprio Deus, vai governá-los, ele então fala: olha, eu vou entregar o meu sábado para vocês como um sinal de que eu fui o Deus que separei vocês. Eu sou o Deus que estou santificando vocês, que estou diferenciando vocês das demais nações da terra. Esse é um sinal entre eu e vocês. Então, essa é a última coisa que Deus fala com Moisés, antes de Moisés descer do monte. Então, acredito que isso tenha um peso muito importante no estabelecimento desse reino, né, no desejo de Deus em estabelecer esse reino para ele. Deus então entrega as tábuas do testemunho contendo os 10 mandamentos e escrito com o próprio dedo de Deus. É como se ele estivesse assinando um compromisso com a congregação de Israel, de que se eles cumprissem a sua promessa de observar tudo que ele ordenou por meio de Moisés, ele se comprometia a cumprir a sua parte da aliança, fazendo deles o reino de Deus na terra. Nós sabemos o que aconteceu logo em seguida, né? Ao descer do monte, Moisés encontra o povo já quebrando a aliança de Deus. Porém, mesmo assim, pela sua graça e misericórdia,
Deus dá prosseguimento ao seu plano de estabelecimento do seu reino na terra e conduz o povo para herdar a terra prometida. Quando Moisés desce do monte, acontece ali o episódio do bezerro de ouro, né? E aí Deus fala para Moisés: Moisés, fica de lado, eu vou destruir todo mundo e eu começo de novo com você. E aí Moisés intercede pelo povo: não, Senhor, de maneira nenhuma. O que o povo da terra vai falar? Você tirou ele do Egito para matar eles aqui? Não, não faz isso, não faz isso. E aí Deus fala: ok, você intercedeu por eles e eu vou permitir, eu vou perdoá-los, né? Então Moisés sobe de novo para o monte, fica mais 40 dias com Deus, e aí desce de novo com a aliança, né? O que é um sinal, é uma figura profética da nova aliança, né? A palavra de Deus, ela fala muito claramente que tudo aquilo que Deus fez, ele foi primeiramente anunciado. Algumas coisas foram anunciadas de maneira explícita, outras coisas foram anunciadas de forma oculta, através de sombras, de figuras proféticas. E quando Moisés desce do monte, quebra as tábuas, sobe no monte de novo e volta com as mesmas tábuas, a mesma coisa que estavam escritas nas tábuas originais, estavam escritas na segunda vez que Moisés desce do monte, essa é uma sombra profética da nova aliança, né? Porque foi estabelecida uma primeira aliança, Israel quebrou a aliança, e aí depois Deus vem para estabelecer uma segunda aliança, né? Uma nova aliança, que nós vamos ver na semana que vem. A gente vai tratar dessa questão da nova aliança. Mas a figura profética está contida aqui. Então, quando Israel desce, o povo já tinha pecado, e ele intercede pelo povo, e Deus fala: ok, eu vou perdoá-los, e eu vou conduzi-los até a terra prometida para cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. E aí a gente chega em Números capítulo 13, versículo 14. Então, da saída do povo do Egito, em Gênesis capítulo 12, em Êxodo capítulo 12, até Números capítulo 13 e 14, é o período que Israel ele ficou desde a saída do Egito, foi para o Monte Sinai, recebeu a lei de Deus, e aí eles chegaram às margens a fronteira ali da terra de Canaã, para eles conquistarem a terra prometida. Então aquilo que era a parte central das boas novas, do evangelho que havia sido anunciado a Abraão, que seria a terra no qual os descendentes dele herdariam como a sua possessão para todo sempre, terra essa onde seria estabelecido o reino de Deus na terra. Então agora eles estavam diante daquela terra, tendo a oportunidade de iniciar esse processo de estabelecimento do reino. A nação ela já existia como povo quando eles saíram do Egito, mas agora precisava se estabelecer o reino, um local fixo, um local territorial, aonde o Senhor reinaria sobre o seu povo e o seu povo seria o embaixador deles para as demais nações da terra. Seriam seus sacerdotes, cumpririam o papel de anunciar o Deus verdadeiro a todas as nações da terra que ainda não o conheciam. Esse era o objetivo pelo qual Deus escolheu Abraão e separou Israel como sendo seu povo. O povo sabia que como parte central do evangelho anunciado a Abraão e ao próprio povo que deixou o Egito, era o estabelecimento do reino de Deus na terra de Canaã. E aqui em Números capítulo 13, versículo 14, ele nos narra os eventos que são referenciados em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, que a gente leu no início do estudo. Então, quando lá em Hebreus o autor fala que o povo de Israel foi infiel a Deus porque não creu na mensagem do evangelho que foi anunciado para eles, ele estava se referindo ao que está descrito no capítulo 13 e 14 de Números. Só que aqui a gente sabe o que acontece. Quando o povo chega diante da terra, ele se depara com os desafios que teriam que enfrentar, e eles deixaram então que a sua incredulidade no agir de Deus em favor do povo os conduzisse à desobediência. Ao invés de entrarem para conquistar a terra, como Deus havia ordenado, eles decidiram então retornar para o Egito. Então eu vou ler com vocês aqui Números 13, versículo 25 a 33. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias.
E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 14, versículo 1 a 4. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então, quando eles se deparam com o desafio que estava diante deles, a primeira coisa que veio à mente deles é o seguinte: vamos destituir aquele que o próprio Deus colocou para ser líder sobre nós, que é Moisés, e vamos estabelecer um líder sobre nós que faça a nossa vontade e nos leve de volta para a escravidão do Egito. Por quê? Porque não dá para viver do jeito que esse Deus quer que a gente viva. E a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, fala que essa foi a atitude de incredulidade e de desobediência. Porque eles não creram no poder de Deus em os introduzir na terra e dar vitórias ao povo de Israel sobre esses gigantes, eles foram conduzidos à desobediência, que era o quê? Rejeitar a autoridade sobre eles mesmos e querer retornar para o pecado. Querer retornar a uma vida debaixo da escravidão e segundo a conformidade deste mundo. Números 14, versículos 5 a 9. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então Josué e Calebe, que é um israelita e um estrangeiro que foi enxertado em Israel pela fé, porque quando a gente lê a respeito de Calebe, Calebe é filho de um quenezeu. Quenezeu, inclusive, era um dos povos da terra que estava para ser destruído. Só que quando a palavra de Deus introduz Calebe na história bíblica, ele deixa claro que ele era filho do quenezeu. Ou seja, Calebe ele era um descendente de um povo que estava para ser destruído agora por causa dos seus pecados. Mas quando ele estava no Egito, pela fé dele no Deus de Israel, ele se uniu a Israel. E ele foi enviado como representante da tribo de Judá, né, no qual ele foi colocado como príncipe da tribo de Judá. Ou seja, não existia distinção aqui entre judeus ou israelitas e estrangeiros. A partir do momento que você crê, você se torna integralmente parte do povo, ao ponto de que Calebe foi colocado como príncipe de Judá e foi enviado para espiar. E aqui nós temos, então, Josué e Calebe, um israelita e um estrangeiro, né? Ou seja, judeus e gentios, se a gente quiser aplicar o termo do Novo Testamento, judeus e gentios unidos
defendendo a fidelidade à promessa de Deus e crendo que, se o povo cumprir o seu papel de não se rebelar contra Deus, é certo que Deus vai entregar a terra para eles. É certo de que não somos nós que somos gafanhoto aos olhos deles. Eles é que vão ser como um pedaço de pão. Nós vamos devorá-los. Nós vamos entrar na terra e vamos esmagá-los. Vai ser a coisa mais fácil do mundo. Esse foi o posicionamento dessas duas pessoas que permaneceram fiéis a Jeová. Eles se colocaram, eles tiveram um espírito diferente dos 10. O espírito deles foi um espírito de fé, um espírito de submissão, um espírito de retidão e de fidelidade àquilo que Deus havia estabelecido para o povo. Mas aí a gente chega no versículo 10 e 11, Números 14, 10 e 11. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então, olha, Caleb, Josué, vocês estão falando demais, não é para falar isso aqui, vocês precisam morrer. Se vocês querem essa fidelidade tão radical a Deus, achando que Deus vai os livrar, nós temos é que matar, porque a atitude de vocês vai trazer a nossa destruição. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus. Nós confiamos em nós mesmos. Nós confiamos na nossa capacidade de estabelecer um líder para nós que vai nos levar de volta para o Egito, porque lá nós vamos estar melhor do que aqui. E vocês dois são fundamentalistas. Né? Hoje em dia, quem quer crer na palavra de Deus, quem quer crer nas promessas de Deus, quem quer crer no todo o contexto que envolve o papel de Deus em agir em nosso favor e o nosso papel de ser fiel a Ele, tendo a certeza de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, se nós agirmos dessa maneira, nós somos os fundamentalistas. E assim como aconteceu com Josué e Caleb, aqueles que se dizem parte do povo de Deus vão querer nos apedrejar por isso. Mas aí o texto continua e fala: porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Então Deus deixa claro que a atitude de rebelião do povo demonstrava a falta de fé nele. O texto aqui deixa isso muito claro. Até quando eles vão continuar rebeldes? Até quando eles não vão crer em mim? Então, a obediência e a fé, elas têm que caminhar juntas. As nossas atitudes diárias com relação àquilo que nós declaramos crer, elas são inseparáveis. Porque são as nossas atitudes que testificam se nós cremos ou não cremos. Eu posso falar a minha vida inteira que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus, mas se a minha atitude não é uma atitude de crer naquilo que Ele prometeu para mim, e eu cumprindo o meu papel de andar em obediência àquilo que Ele disse, o que eu estou falando é da boca para fora. É palavra que não tem valor algum. E é exatamente isso que o povo de Israel demonstrou diante de Deus neste episódio. Tiago 2, ele dá um testemunho claro com relação a isso, que a gente viu já no estudo passado, mas vale a pena ler aqui de novo. Tiago 2, versículo 21 e 22. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. E não é... Às vezes as pessoas, quando leem a fé sem obra é morta, elas acham que obra é caridade. Não está falando de caridade. As obras no qual o próprio... A realidade do texto que a gente acabou de ler aqui de Números e o que Tiago está falando, citando a ação de Abraão, as obras a qual ele se refere aqui é uma obra de fidelidade a Deus, em todos os aspectos. Abraão ele foi tão fiel ao ponto de que quando Deus pediu a vida do único filho dele, Abraão ainda foi lá entregar a vida do filho dele. Essa foi a obra de Abraão. E como a gente viu na semana passada, a principal obra de Abraão foi ter andado em retidão diante de Deus e ter instruído seus filhos a fazerem o mesmo. Essa foi a obra que confirmou a fé de Abraão e fez com que a promessa se cumprisse através dos descendentes dele. Logo depois desse ato de rebeldia do povo, Deus decide novamente: eu tenho que destruir. Não dá mais, Moisés, não dá mais. Eu vou destruir esse povo. Mas aí Moisés novamente intercede pelo povo. Moisés era o chamado mãe da paciência, né? Números 14, 17 a 19.
Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Quando a gente lê toda a história do povo, Deus já tinha perdoado o povo um monte de vezes. Por várias vezes o povo pecou contra Deus. Por várias vezes o povo lamentou contra Deus. Ah, não tem água. Ah, não tem carne. Ah, era melhor ter voltado para o Egito porque a cebola do Egito era boa e a gente está aqui nesse monte de terra no deserto e não temos nada para comer. E aí Deus queria punir o povo. Não, Senhor, perdoa eles. Aí Deus mandava o maná, mandava a cordonize e fazia de tudo pelo povo. E o povo sempre em atitude de rebelião. E é importante a gente salientar esse aspecto do Deus aqui no Antigo Testamento, porque muitas vezes as pessoas tentam diferenciar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, falando que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, era um Deus carrasco. Mas o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça. E o testemunho de Moisés aqui é que o Deus do Antigo Testamento era o Deus misericordioso, o Deus da graça, o Deus do amor. Mas ele, tanto lá quanto na nossa realidade hoje, ele também é o Deus da justiça. E nós sabemos, quando nós lemos as profecias daquilo que está por vir sobre a humanidade, de que a justiça de Deus ela vai se manifestar com tamanho rigor, ou pior, do que já se manifestou no passado. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Porém, em tempos distintos da história da humanidade, ele para construir o seu reino, para cumprir o propósito do cumprimento do seu reino, ele agiu de maneira distinta. Aqui nós estávamos no início da formação do reino. As pessoas estavam saindo de um mundo completamente dominado por falsos deuses, pela falsa adoração, no qual o único e verdadeiro Deus não era cultuado por ninguém. Eles estavam saindo dessa realidade para estabelecer um povo completamente diferente do mundo ao redor dele. E a partir do momento em que aquele povo, o caráter daquele povo fosse moldado e fosse estabelecido, eles então pudessem ser o porta-voz de Deus para as outras nações do mundo. Então, quando você está formando um caráter de alguém, por exemplo, quem é pai, quem é mãe, né? Quando a gente está lidando com os nossos filhos ainda criança, muitas vezes nós temos que ser muito mais rigorosos e muito mais duros do que com eles, do que quando eles já são adultos. Quando eles já são adultos, você não vai conversar com ele da maneira que você conversava quando ele era criança. Você não vai disciplinar da maneira que você disciplinava. Não é que você se tornou menos duro, mas são momentos diferentes na formação do caráter da criança, da pessoa, que precisa de uma resposta e de uma atitude diferente daquele que está formando esse caráter. Com Israel não é diferente. Deus faz exatamente a mesma coisa. Então ele age com muita severidade aqui durante esse tempo, porque era o tempo da formação do caráter daquele povo que deveria ser o único povo santo existente na face da terra e que através deles ele poderia levar a santidade de Deus para as outras nações. Este era o propósito. Então por isso que Deus era muito duro aqui. Mas ele é o mesmo Deus de misericórdia e de amor, como o Moisés dá testemunho aqui. Deus deixa claro que, apesar da manifestação do seu poder diante do povo, eles escolheram não crer nele e o desobedeceram. E por causa da desobediência, eles não herdariam a promessa. Né? Ele, logo depois do clamor aqui, dessa súplica de Moisés, Deus fala então, olha, tudo bem, eu vou ser misericordioso, eu não vou destruir todo mundo, mas aqueles que se rebelaram contra mim, eles não entram na terra prometida, não. Eles vão morrer no meio do caminho. Nós vamos ficar rodando no deserto 40 anos, até o dia que não tiver nenhum deles mais. Somente os filhos deles, abaixo de 20 anos, vão herdar a terra. A esses eu não vou imputar culpa a eles, não. Mas quem é acima de 20 anos, que tem idade para guerrear e escolheu fugir da batalha, se acovardar por não crer em mim e deixar que a falta de fé os conduzisse à desobediência, esses aí vão morrer no meio do caminho. Vão morrer no meio do caminho. E aí, Números 14, 24 e 27 nos diz o seguinte: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em me seguir, eu o levarei à terra em que entrou,
e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Então ele deixa claro aqui que Caleb, e aqui não é citado Josué, mas nós sabemos pela história que ele está se referindo também a Josué, né, dos 10 espias, os 2 que entram na terra são apenas Caleb e Josué. Por quê? Porque eles tiveram um espírito de obediência. Eles creram, e porque eles creram, eles obedeceram. Desde o princípio da história do evangelho que foi pregado a Abraão, desde o princípio, a fé e a obediência estão diretamente conectadas, estão diretamente ligadas, é inseparável. Porque Moisés creu, porque Abraão creu, ele obedeceu. Porque ele creu, ele fez. Essa é parte central da mensagem do evangelho que Deus transmitiu para Abraão e para a congregação de Israel. E Hebreus 11, versículo 6, ele fala a respeito disso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. É a nossa fé em Deus e no que ele pode fazer por nós e em nós, seja para o bem, seja para o mal, que motiva nossas ações. E são as nossas ações que dão testemunho do quão autêntica é a nossa fé em Deus. Se Deus falou comigo, não faça isso, porque isso vai trazer determinada consequência para a sua vida, e eu faço, por mais que eu declaro que ele é o meu Deus, na prática, eu não acredito que ele vai fazer. Porque se ele falar comigo, eu te mato, eu te destruo, eu te boto para fora da terra, eu vou, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu vou derramar várias maldições sobre a sua vida, se você não andar nos meus caminhos. E aí eu falo, não, ele é o meu Deus, eu creio nele, ele é o meu Deus, ele me salvou através do sacrifício de Jesus. Mas na hora de agir, a minha ação, ela não corresponde com aquilo que a minha boca professa, na verdade é porque eu não creio. Porque se eu cresce, eu teria medo, eu teria temor, e o temor me levaria à obediência. Porque eu sei da consequência, eu sei que ele é capaz de cumprir aquilo que ele prometeu. Mas infelizmente a gente cresceu numa realidade de um discurso sobre uma tal de graça que, ao invés de nos ensinar a viver uma vida perfeita diante de Deus, ela na verdade nos dá uma licença irrestrita para vivermos da maneira que nós quisermos. Porque a graça me basta e eu não preciso fazer mais nada? Que aí na cabeça das pessoas a atitude deles é o seguinte: eu não preciso preocupar com o que eu faço, porque o que eu faço não reflete no agir de Deus em minha vida. Porque quando ele olha para mim, ele não me vê, ele vê Jesus. Jesus fica na minha frente, Jesus é santo, perfeito, obedeceu em tudo. Eu posso ser um lixo, mas eu me escondo atrás de Jesus, ele não me vê e meus problemas estão resolvidos. E isso me conduz a uma vida em pecado. E ao me conduzir a uma vida em pecado e rebelião contra Deus, eu caio lá no problema de Hebreus capítulo 3, capítulo 4. O espírito de rebelião que vai me fazer morrer no meio do caminho. E eu não vou conseguir herdar. Por quê? Porque o espírito de incredulidade naquilo que realmente Deus é e pode fazer em mim ou através de mim, ele me conduz à desobediência, a fazer pouco caso da minha responsabilidade diante de Deus. Segundo o autor da carta aos Hebreus, voltando para Números 13, 14, segundo o autor da carta aos Hebreus, nesse tempo da história de Israel, a eles já havia sido pregado o mesmo evangelho que foi pregado ao povo judeu e ao mundo no primeiro século. Então, quando a gente volta lá em Hebreus, capítulo 4, o que é que fala? Porquanto também a nós foram pregadas as boas novas, foram pregadas o evangelho como a eles. Ou seja, o mesmo evangelho que foi pregado para eles um dia,
Aqueles que desobedeceram e que não entraram na terra e que por causa da incredulidade se rebelaram contra Deus. Aquele povo recebeu a mensagem do evangelho igual nós estamos recebendo hoje. Isso o autor de Hebreus no primeiro século escrevendo. Então o mesmo evangelho que foi pregado lá foi pregado para o povo no primeiro século. Então, se nesse tempo da história de Israel eles já haviam ouvido a mensagem do evangelho, então é inevitável que isso nos leve a fazer uma pergunta. Qual foi a mensagem do evangelho que eles se rebelaram contra ela? Que evangelho é esse que foi anunciado a eles e que eles não creram? E porque não creram, eles pereceram no deserto e não herdaram a terra prometida. Que evangelho é esse? A mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou? A mensagem de que Jesus um dia morreria e ressuscitaria? Você consegue ir lá no texto e ver o povo se rebelando contra o fato de que um dia Deus mandaria o filho dele morrer pelos nossos pecados? De maneira nenhuma. Não existe isso. Então, se a gente analisa Hebreus, espero que vocês estejam compreendendo a maneira como eu estou colocando aqui para vocês. Se a gente analisa o que está dito em Hebreus, a referência que ele faz a Números capítulo 13 e 14, falando que ali eles se rebelaram contra o evangelho. Eles se rebelaram contra Deus porque não creram na mensagem do evangelho. Então, o evangelho já tinha sido pregado até ali. Eles já tinham recebido o evangelho até ali. E com certeza, eles não receberam o evangelho de que Jesus morreu e ressuscitou. Não foi esse evangelho que eles receberam. Apesar da sombra profética deste acontecimento, da morte e ressurreição de Jesus, ter sido parte da história vivida pelo povo até então, tanto no episódio do sacrifício de Isaac, como no do Cordeiro Pascal, essa não foi uma mensagem explícita. O sacrifício de Cristo era um mistério até o tempo do seu cumprimento. O povo no deserto e o próprio povo de Israel, durante o período do ministério de Jesus, eles não faziam ideia a respeito da morte e ressurreição. Por quê? Porque não tinha chegado o tempo disso ser revelado. Isso era um mistério. A gente vai tratar disso na semana que vem, quando a gente entrar no Novo Testamento. Isso era um mistério. Se era um mistério, eles não sabiam. Se eles não sabiam, como que eles se rebelaram contra algo que eles não sabiam? Eles não se rebelaram contra a promessa de que um dia Jesus morreria e ressuscitaria. Então, apesar disso estar implícito na mensagem do evangelho de reino que havia sido apresentada para eles até então, isso estava oculto. E até o tempo em que isso se cumpriu, isso permaneceu oculto, como a gente já viu num dos nossos estudos anteriores. Não estou lembrado aqui agora qual que foi. Mas quando Jesus estava ali no templo, né? E no Evangelho de João fala que ele vira para os fariseus e fala: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E aí o pessoal fica discutindo: mas o templo demorou 46 anos para ser construído, que história é essa? Esse cara tá doido. E aí o próprio texto do Evangelho de João ele fala: porque os seus discípulos eles só creram nisso quando aconteceu. Depois que aconteceu a morte e a ressurreição, aí é que eles entenderam que ele estava se referindo a isso. Durante todo o ministério de Yeshua, eles nunca creram nisso, eles nunca entenderam isso. Então, se eles não entenderam isso, como que eles podem ter pregado isso? Né? Apesar deles não terem compreendido isso, a morte e a ressurreição, a Bíblia deixa muito claramente que durante todo aquele período que eles andaram com Yeshua, que eles andaram com Jesus, eles proclamaram o evangelho do reino. Eles proclamaram o evangelho que, segundo o autor de Hebreus, foi proclamado no deserto. Eles estavam proclamando esse evangelho. Só que neste evangelho, com certeza, não existia a morte e ressurreição. Não existia a morte e ressurreição nesse evangelho. O fato deles não terem uma compreensão da morte e ressurreição não os impediu de anunciar o verdadeiro evangelho do reino. Então, isso é que tem que nos levar a questionar. Gente, mas se não é, por que a vida inteira dentro da igreja, a única coisa que a gente ouviu falar foi da morte e ressurreição? Cadê o resto do evangelho? Porque hoje, a mensagem do evangelho que nós temos hoje, ela já possui a revelação da morte e ressurreição.
E a gente vai tratar disso na semana que vem. Mas até aqui, analisando aquilo que foi pregado a Abraão e analisando aquilo que foi pregado para Israel, e que o Novo Testamento dá testemunho de que é o Evangelho, a mensagem do Evangelho que foi pregada para eles não continha a mensagem de morte e ressurreição. Isso é inquestionável. É inquestionável. Eles não receberam essa revelação lá. Nós já recebemos, e nós, a partir do momento que nós a recebemos, nós podemos introduzi-la na mensagem do Evangelho do Reino. Mas essa não é o Evangelho do Reino. Pregar a morte e ressurreição não é pregar o Evangelho do Reino. A morte e ressurreição, ela faz parte da mensagem do Evangelho do Reino. Para nós hoje, porque ela já nos foi revelada. Mas naquele tempo ela ainda não tinha sido revelada, mas isso não impediu o Evangelho de ser pregado. Por quê? Porque o Evangelho, ele é algo que é além disso. Além da morte e ressurreição de Cristo, como a gente está vendo aqui. E no final, na conclusão, a gente vai entender aonde eu quero chegar. A mensagem do Evangelho que o povo rejeitou por não ter crido foi a promessa de Deus em relação ao estabelecimento do seu reino. Promessa essa que consistia no agir de Deus pela graça em favor do homem e a responsabilidade do homem em andar em perfeição e seguir os caminhos do Senhor, sendo santo como ele é santo. Portanto, fica claro aqui que o Evangelho do Reino é composto por dois aspectos. O primeiro, o agir de Deus em favor do homem como resultado da sua graça e misericórdia. Foi assim com Abraão, foi assim com Israel. Ninguém merecia nada. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo pela lei. Ninguém. Eles foram salvos pela graça. Deus foi lá, tirou eles de uma realidade ruim que eles viviam nela, misturada com o paganismo, não conhecendo o Deus verdadeiro. Ele foi lá, os tirou, os separou, os santificou. Esse é o primeiro agir de Deus. Esse é o primeiro aspecto da mensagem do Evangelho. É o agir de Deus em favor do homem. E muitas das vezes, o que nós ouvimos no cristianismo hoje é só essa parte. E nós ignoramos a segunda parte da mensagem do Evangelho, que é a responsabilidade do homem em responder ao agir de Deus, andando em fidelidade e buscando a santificação e a perfeição diante daquele que o salvou. É o nosso papel. A partir do momento que nós fomos separados, santificados por esse Deus, qual que é o meu papel? Dentro dessa mensagem do Evangelho, o meu papel é andar em retidão, andar em fidelidade, buscar a perfeição, ser santo como ele é santo. Esse é o nosso papel. Então, claramente, a mensagem que havia sido pregada até então, que segundo Hebreus é o Evangelho que estava sendo pregado no primeiro século, é essa mensagem. Deus nos salva e nós andamos em retidão diante dele, porque somos salvos. Nós não andamos em retidão diante dele para sermos salvos. Nós andamos em retidão porque fomos salvos por ele. Mas a história não acaba aqui. Pela sua graça e misericórdia, Deus dá continuidade ao seu projeto de estabelecimento do seu reino na terra. Durante 40 anos, o povo de Israel caminha pelo deserto a fim de que aqueles que foram infiéis perecessem e não herdassem a promessa contida no evangelho anunciado a Abraão e à congregação de Israel. Durante esse tempo, Jeová continua agindo em favor do seu povo e revelando a eles outros aspectos do evangelho do reino. 40 anos depois deste acontecimento, o povo de Israel chega novamente à fronteira da terra prometida. Em Deuteronômio 1, Moisés relembra o evento narrado em Números 13 e 14, que levou à destruição daqueles que, pela falta de fé, foram conduzidos à desobediência. Por todo o livro de Deuteronômio, Moisés, então, faz, de maneira bem didática, uma reflexão da mensagem da aliança de Deus com seu povo, que é o Evangelho do Reino. A fim de que o povo não cometa o mesmo erro que eles cometeram 40 anos antes. Ou seja, ele lembra o povo do papel de Deus em favor da nação e a responsabilidade do indivíduo em buscar viver em fidelidade e perfeição diante de Deus. Então, quando a gente começa em Gênesis, a gente chega no capítulo 12 de Gênesis, Deus separa Abraão, a gente tem a história de Abraão,
A gente começa em Êxodo. A gente tem Israel saindo do Egito. A gente tem Êxodo e Levíticos, Deus estabelecendo a sua constituição do reino, a sua lei, que é a maneira como ele governaria o seu reino e como as pessoas deveriam viver dentro do seu reino. E aí a gente chega em Números. O povo se rebela, não crê na mensagem, não crê na promessa, no agir de Deus em favor deles. E aí não cumpre o seu papel, age em desobediência. E como resultado disso, o resto do livro de Números, eles ficam rodando no deserto 40 anos. Durante aqueles 40 anos, Deus revela outras coisas relacionadas a esse evangelho, a essa boa nova do reino para eles. E aí, quando a gente chega em Deuteronômio, eles estão ali de novo, no mesmo local de 40 anos atrás. E aí Moisés fala, peraí, eu tenho que relembrar vocês tudo que aconteceu até aqui. Eu vou relembrar vocês. Então, o livro de Deuteronômio, ele é a repetição, praticamente, das leis que já haviam sido entregues antes, com alguns detalhes a mais, alguns detalhes a menos. Algumas coisas são mais elaboradas, outras coisas são simplificadas, outras coisas não são citadas, e algumas outras coisas são acrescentadas. Mas, basicamente, Deuteronômio ele é a repetição. Por que a repetição? Porque aquele povo rebelde pereceu, as crianças se tornaram adultas, e agora Moisés chega para eles e fala para eles, olha, deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês. Deus escolheu Abraão. E aí ele começa a contar a história. Ele escolheu Abraão, ele nos retirou do Egito, ele nos entregou uma promessa. Ou seja, Moisés, o livro de Deuteronômio é a pregação do evangelho do reino. É a pregação do evangelho do reino para a nação de Israel. Existe um evangelho que foi pregado para Abraão, existe um evangelho que foi pregado para a congregação desobedeceu esse evangelho e morreu no deserto, e agora eu vou pregar ele para vocês de novo. Para quê? Porque agora nós temos que entrar na terra. Nós temos que estabelecer o reino. E eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu 40 anos atrás com os seus pais. Então, o livro de Deuteronômio nada mais é do que o resumo do evangelho do reino. Deuteronômio 4, versículos 5 a 14. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides herdar. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha Deus tão chegado como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, e não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, e não se aparte o teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber ao teu filho e aos filhos dos teus filhos. O dia em que estiverdes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, Horebe é lá no Monte Sinai. Então Moisés aqui está fazendo eles, levando eles de volta para aquela realidade. Quando o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias na terra em que viverem e as ensinarão aos seus filhos. E vós vos chegastes e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, nuvens, escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Então aqui em Deuteronômio 4, Deus deixa claro que as nações da terra invejariam Israel por causa da constituição que Deus estabeleceu para governar esse povo. Uma lei perfeita, uma lei boa, uma lei justa. Então quando ele entrega a lei para Israel, e aqui Moisés levando o povo para poder introduzir o povo na terra,
Ele então coloca diante do povo, gente, as nações do mundo elas vão ter inveja de vocês. Simplesmente, quando vocês entrarem, possuírem a terra, cumpram o papel de vocês na aliança. Sejam fiéis, andem em retidão diante do Senhor. Ensina os seus filhos a andar em retidão diante do Senhor. Que ele vai os prosperar, ele vai cumprir as promessas que ele deu aos nossos pais. Então, ele, aqui no início do livro de Deuteronômio, ele alerta o povo para essa responsabilidade do povo. Por quê? Porque o reino estava para ser estabelecido. Eles estavam ali para, finalmente, depois de 40 anos, assumir a terra prometida e, a partir dali, estabelecer o reino. Esse era o propósito original de Deus. Com relação a essa questão da lei ser perfeita, ser das pessoas, né, que Deus que tem uma lei tão justa como essa, Paulo dá testemunho disso em Romanos 7,12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Os povos da terra deveriam olhar para Israel, e a maneira de Israel conduzir a sua vida deveria levá-los a ter inveja deles. Mas, como nós vamos ver daqui a pouco, Israel, na verdade, é que teve inveja das nações e quis se tornar como elas. Em Deuteronômio 26, versículo 12 e 15, Jeová estabelece uma oração que o povo deveria fazer ao levar os dízimos da terra perante o Senhor. Do versículo 16 a 19, Jeová, através de Moisés, reforça a mensagem do evangelho do reino que foi anunciada a Abraão. Deuteronômio 26, versículo 12 a 19. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus. Então isso aqui, Deus está ordenando o povo, estabelecendo o povo uma oração que eles deveriam fazer quando eles levassem o dízimo para o templo. E aí você vai fazer isso aqui diante de Deus, lá no templo. Tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo o que me ordenastes, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então aqui no versículo 12 a 15 de Deuteronômio 26, essa oração em si mesmo, ela é uma declaração do povo com relação à aliança que Deus fez com eles. O Senhor disse que o Senhor nos daria essa terra para estabelecermos aqui o reino. E quando o povo trouxer o dízimo da terra para entregar ao Senhor, ele deveria fazer essa declaração. Olha, o Senhor nos trouxe para cá e eu estou trazendo aquilo que pertence ao Senhor. Então, estou cumprindo os seus mandamentos, estou sendo fiel à constituição deste reino. Cumpra as promessas que o Senhor fez ao nosso pai Abraão. E aí, do versículo 16 a 19, o texto diz o seguinte: Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás pelo seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Então aqui Moisés, sendo usado por Deus, ele dá testemunho ao povo e fala, olha, vocês prometeram, vocês se comprometeram, declarando que ele é o vosso Deus.
Então, a partir do momento que você declara que ele é o vosso Deus e que vocês são o povo deste Deus, então cumpra a sua parte, a sua responsabilidade. Ele cumpriu a responsabilidade dele. Ele vai cumprir a responsabilidade dele de te introduzir na terra. Cumpra a sua responsabilidade. E ele vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Que se Abraão andasse em retidão diante dele, ele faria de Abraão uma grande nação. E aqui Moisés fala a mesma coisa. Ele fará de vocês uma nação que vai exaltar vocês acima de todas as nações da terra. Para louvor, para fama, para glória, para que você seja um povo santo. Então aqui ele reitera a mensagem do Evangelho. Em Deuteronômio 28, Jeová deixa claro diante do seu povo que sua atitude de obediência produziria bênção sem fim. Porém, sua atitude de desobediência produziria maldição inimaginável. Aqueles que fossem desobedientes seriam destruídos e cortados do seu povo. E se a nação como um todo andasse em desobediência à constituição do reino, a terra os vomitaria, assim como fez com aqueles que viveram em Canaã antes deles. Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. E aí, quando a gente lê ali o capítulo 28 de Deuteronômio, nós temos ali todas estas bênçãos e todas as maldições como resultado da obediência ou desobediência à Constituição que Deus estabeleceu para governar o seu reino. É curioso aqui que Deus, aqui no versículo 36, ele fala, né? O Senhor te levará a ti. Versículo 28, 36. O Senhor te levará a ti e teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Aqui no versículo 28, ele está dando testemunho exatamente da consequência do pecado, da desobediência, né? Se por um lado a obediência os iria conduzir a ser uma nação sobre todas as outras nações, que seria exaltada diante de todas as outras nações, a desobediência os iria levar a ser cativo para as outras nações. E é curioso aqui que nesse versículo ele faz uma referência ao fato de que Israel rejeitaria o próprio reinado de Deus sobre o povo. Quando ele fala aqui, ó, o Senhor te levará a ti e ao teu rei que tiver imposto sobre ti. Ou seja, o próprio povo, o objetivo inicial de Deus era que o reino fosse governado por ele. Mas o que o povo vai fazer? Não, nós não queremos que o Senhor governe sobre nós, nós queremos que um outro homem governe sobre nós. E o Senhor já estava dando testemunho aqui. Ele vai ser levado para o cativeiro junto com vocês. Deuteronômio 17, Deus já havia revelado isso a Moisés. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Ou seja, lá em Deuteronômio 17, Deus já estava falando, eu estou estabelecendo um reino para mim, eu vou reinar sobre o meu povo, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês, mas vocês vão querer ser governados por homens. Infelizmente, essa é a realidade da nossa vida hoje. O Senhor, ele quer reinar sobre nós e nós queremos viver subjugados a outros homens que nos dizem o que nós devemos, o que nós não devemos fazer, e muitas das coisas que eles nos dizem o que devemos e não devemos fazer não tem nada a ver com aquilo que o próprio Deus nos disse. Então nós nos tornamos sujeitos à autoridade do homem, ao invés de sermos sujeitos à autoridade de Deus. E uma das coisas que o Messias veio fazer na sua primeira vinda, que Jesus vem fazer na sua primeira vinda, como a gente já viu em episódios anteriores, foi justamente corrigir esse erro. A nossa submissão é submissão à palavra do Pai e não à palavra dos homens. A gente já viu isso na nossa série aí da cronologia dos evangelhos.
Essa mudança de rei, ela está citada lá em Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 8. Acredito que todos nós conhecemos essa história, né? Quando Samuel já estava velho, e o povo chega para Samuel e fala com Samuel, Samuel, nós queremos um rei. E aí Samuel fica muito triste. Fala, uai, mas vocês estão rejeitando a mim? E aí Deus fala para Samuel o seguinte, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Então, claramente, como eu já venho falando desde do episódio passado sobre o Evangelho do Reino, o objetivo era que Deus reinasse sobre o povo. E aqui, lá em Samuel, quando eles escolhem um rei, né, e aí Saul é declarado como o primeiro rei, o próprio Deus dá testemunho aqui e diz, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim para que eu não reinasse sobre eles. E o objetivo de Deus, através do sacrifício de Cristo, como nós veremos no próximo episódio, semana que vem, é estabelecer o reino dele sobre nós. Então, para concluirmos, vou ler um texto aqui um pouquinho longo, que é Deuteronômio 29. Quero ler Deuteronômio 29 com vocês, que é praticamente arrematando tudo aquilo que Moisés fala durante o livro de Deuteronômio. E o texto nos diz o seguinte, capítulo 29, acredito que é o capítulo todo, capítulo 29 de Deuteronômio. Estas são as palavras da aliança que Jeová ordenou a Moisés, que fizeste com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes, tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante os vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm vistos, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo, pois, a este lugar, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bassá, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos. E tomamos a essa terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos que estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os capitães de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água, para entrardes na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje fez convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus como te tem dito, e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço essa aliança e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Então aqui é do versículo 1 ao versículo 15 de Deuteronômio 29. Então Moisés aqui ele relembra ao povo que a história começou com a libertação do Egito, passou pelos 40 anos no deserto, e agora ele estava ali diante da terra para receber a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Então aquela mensagem do evangelho que havia sido anunciada durante todo esse tempo, ela então se tornaria uma realidade diante deles, para aquela geração que estava ali. E ele deixa muito claro, eu não falo isso aqui só para vocês, mas para vocês que estão aqui hoje em pé e daqueles que hoje não estão aqui conosco. O que ele está querendo dizer com isso? É para as gerações futuras. É para quem está começando o estabelecimento desse reino, mas para todas as gerações que estão por vir. Não só para o natural, mas também para o estrangeiro.
Versículo 16 a 21. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passaste. E vistes as suas abominações, os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata, o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir a deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel, e aconteça que alguém ouvindo as palavras destas maldições, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas fumegará a ira do Senhor e o seu zelo contra esse homem. E toda maldição escrita neste livro pousará sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro da lei, no livro desta lei. Versículo 16 a 21. Então aqui o Senhor ele alerta contra aqueles que escolherem andar conforme o desejo do coração deles, ignorando aquilo que Jeová determinou como a constituição para que as pessoas que fazem parte desse reino vivam segundo ela. Então, eu sei que não é assim, mas no meu coração a minha intenção não é essa. Eu já escutei isso inúmeras vezes. Eu sei que no passado era errado, mas não é, para mim não significa assim, né? O Senhor está deixando muito claro aqui. Não adianta aquilo que está no seu coração. O que adianta, não adianta aquilo que você acha que é a sua intenção. Se a sua atitude prática está indo contra a Constituição que determina como o cidadão do reino deve viver a sua vida, você vai pagar a consequência do seu erro. Continuando aí até versículo 22 a 28. Então dirá a geração vindoura, né, por causa desses que pecarem, que escolherem pecarem, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que eles não conhecem, e nenhum dos quais lhes tinha sido dado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os arrancou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. Então, a consequência da desobediência do povo em relação à mensagem do Evangelho que foi anunciado a Abraão e à congregação de Israel é exatamente que eles serão dizimados e serão espalhados entre as nações da terra para servir a deuses que eles não conheciam. Essa é a mensagem, essa é a consequência do pecado do povo. A consequência da desobediência do povo está sendo anunciada aqui nesses versos. E aí o último verso do capítulo 29, ele nos vai ajudar aqui a concluir o nosso estudo de hoje. O texto fala o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aqui nós chegamos praticamente ao final do livro de Deuteronômio, que é o final da lei de Deus, é o final da Torá, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Quando nós refletimos sobre aquilo que vimos nesses 2 episódios, sobre o Evangelho do Reino, fica claro uma coisa. O Evangelho pela primeira vez foi anunciado a Abraão em Gênesis capítulo 12 e continuou a ser proclamado e revelado a ele
durante toda a sua vida. Depois, ele foi anunciado à congregação de Israel no deserto, entre o tempo da sua saída do Egito e a primeira vez que eles chegaram na fronteira da terra de Canaã, que está narrado lá em Números, capítulo 13 e 14. Após aquele incidente, Israel ficou peregrinando no deserto por 40 anos, quando o evangelho continuava sendo anunciado e revelado a eles. Aí Israel chega novamente na fronteira de Canaã, e Moisés reitera toda a mensagem que havia sido anunciada a Israel na primeira vez que eles estavam naquele mesmo lugar. Ou seja, todo o livro de Deuteronômio é um grande resumo da mensagem do evangelho que foi anunciado a Israel no deserto. Quando nós tomamos Gênesis, capítulo 12, e o livro de Deuteronômio, o final do livro de Deuteronômio, o que está entre, quando a gente pega a nossa Bíblia, e a gente pega ali Gênesis capítulo 12, e o final do livro de Deuteronômio, o que a gente tem aqui dentro? Nas páginas da Bíblia. Nós temos a formação da constituição do reino de Deus. É a lei de Deus. De Gênesis capítulo 12, no momento em que Abraão é tirado de Ur dos Caldeus, e ele recebe o evangelho do reino, o evangelho em que através dele Deus estabeleceria uma nação na qual todas as nações da terra teriam a oportunidade de serem enxertadas nela e seriam benditas através disso. Ali se inicia a mensagem do evangelho do reino, e quando a gente chega no final de Deuteronômio, o que nós vemos é que a mensagem do evangelho do reino ela está contida aqui dentro. Portanto, de maneira inquestionável, fica claro para a gente de que a lei de Deus ela é o evangelho do reino. Como eu comentei anteriormente, aquilo que havia sido revelado até então para o povo daquela época e que o Novo Testamento declara como sendo o evangelho sendo anunciado ao povo, tanto a Abraão quanto ao povo no deserto, a referência que o Novo Testamento está se fazendo é a lei de Deus. É a história do estabelecimento da nação de Israel, uma nação que foi formada não só por uma etnia, por descendentes biológicos de Abraão, mas por naturais e estrangeiros que se uniram a Israel pela fé. Então Deus formou um povo formado por uma multidão de povos, de maneira incalculável, como ele havia prometido a Abraão, né, que ele não seria capaz de contar as estrelas do céu, ele não seria capaz de contar os descendentes dele. Por quê? Porque eles viriam de todas as partes do mundo. Então ele estabeleceu esse povo, ele entregou para esse povo uma constituição que é a sua lei, e ele colocou esse povo numa terra para que aquela terra fosse a luz para as demais nações do mundo. Para que ali a palavra de Deus e a lei do Senhor fosse anunciada a todas as nações do mundo, de maneira de que todo aquele que ouvisse pudesse conhecer o Deus verdadeiro, se arrepender dos pecados e se tornar parte desse povo separado, desse povo escolhido. Então, o evangelho do reino, que o Novo Testamento faz referência a ele, descrito no Velho Testamento, é a história da nação de Israel quanto à sua formação e o recebimento da lei, que é a constituição desse reino. Ou seja, a lei de Deus ela é parte central da mensagem do evangelho do reino que foi pregada a Abraão e à congregação de Israel, que, segundo o autor da carta aos Hebreus, é o mesmo evangelho que foi anunciado ao mundo no primeiro século. Se nós pregamos ao mundo um evangelho que não contém os estatutos e juízos de Deus, que determinam como seu povo deve viver diante do seu rei, sendo santo como ele é santo, então não estamos pregando ao mundo o evangelho que Jesus pregou e que ele nos ordenou anunciar ao mundo até o tempo do seu retorno. Infelizmente, nós crescemos em uma cultura teológica cristã que sempre rejeitou a lei de Deus como parâmetro válido para direcionar a vida dos servos de Jesus, que foram salvos pela sua graça, assim como Abraão e a congregação de Israel também foi salvo pela graça de Deus. Como resultado disso, o evangelho anunciado hoje se tornou o evangelho limitado
a narrativa daquilo que aconteceu na vida de Jesus e não o evangelho que Jesus pregou. Esses teólogos, quando são confrontados com a afirmação de que o evangelho já havia sido anunciado a Abraão e a Israel no deserto, tentam justificar a sua versão do evangelho naquilo que estava oculto e não naquilo que havia sido explicitamente revelado ao povo daquela época. Ou seja, a justificativa deles sobre o evangelho pregado no Antigo Testamento é o seguinte: quando você fala para um teólogo cristão, mas qual então é o evangelho que foi pregado no Antigo Testamento? Né? Porque o evangelho que eles pregam hoje, que a igreja prega hoje, é basicamente, exclusivamente, Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados. Isso é o evangelho. Mas aí quando você questiona eles, mas o texto nos diz que o evangelho foi pregado lá. Ah, foi. Então me mostra. E aí o que eles te mostram? Ah, porque lá em Gênesis fala que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Isso aí está falando de Jesus quando ele vence a morte. E ele esmaga ali a cabeça da serpente. Eles falam da oferta do sacrifício de Isaac. Assim como Abraão ofereceu Isaac, aquilo ali já era o evangelho sendo pregado. Eles falam do cordeiro pascal. Quando eles mataram o cordeiro pascal e passaram sangue na porta, aquilo ali era o sangue de Jesus sendo passado, né, derramado sobre nós na cruz. Quando eles falam da serpente que foi levantada no deserto, quando o povo de Israel estava sendo picado por serpentes, e eles olhavam para a serpente, e todo aquele que olhava para a serpente era curado e sobrevivia, ali o evangelho estava sendo pregado. Então, quando você pergunta para um teólogo qual é o evangelho que foi pregado, para eles justificarem e alegarem que evangelho, pregação de evangelho, é pregar Jesus morto e crucificado, eles vão nisso. Só que tudo isso estava oculto. Tudo isso estava escondido. Aquilo que estava explícito, Israel se rebelou contra aquilo que estava explícito. Por isso eles não herdaram a terra prometida. Eles não se rebelaram contra algo que eles não faziam ideia do que era. Porque claramente eles não faziam. Como eu já disse anteriormente, nos próprios evangelhos deixa claro que durante todo o ministério de Yeshua, os discípulos dele não faziam ideia a respeito do que seria a morte e a ressurreição. Tanto que logo depois que ele morre, estava todo mundo indo embora. Já perderam a esperança. Por quê? Porque a mensagem pregada até então não continha a mensagem de morte e ressurreição. Então como que eu vou lá no Antigo Testamento pegar várias sombras proféticas ocultas, escondidas, para tentar justificar a pregação de um evangelho hoje que nunca foi pregado lá atrás? Como o próprio texto nos diz aqui, as coisas encobertas, finalzinho do capítulo 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, lá no final da história, no final da pregação do evangelho à congregação de Israel, Moisés deixa muito claro isso aqui. Olha, aquilo que está oculto pertence a Deus. Vai chegar o momento dele revelar. A nós vamos viver segundo aquilo que foi revelado. Porque aquilo que foi revelado é aquilo que foi estabelecido para nós vivermos e conduzirmos a nossa vida e o nosso relacionamento com o Pai na terra que Ele está nos conduzindo para possuir. O evangelho pregado a Abraão e à congregação de Israel diz respeito ao estabelecimento do reino, onde Jeová seria o rei deste povo, e a sua lei seria a constituição através da qual ele regeria sua nação. É o evangelho que mostra o agir de Deus em favor de salvar o homem perdido e a ação de obediência e fidelidade daquele que foi salvo como uma atitude de agradecimento pela sua salvação. Este é o evangelho que foi anunciado no Antigo Testamento. Na semana que vem, nós vamos então entrar no Novo Testamento. Até aqui, então, nós vimos o evangelho sendo pregado no Velho Testamento. Só que quando a gente vai retornando agora para os evangelhos, a palavra de Deus fala que Yeshua pregava o arrependimento e anunciando o reino de Deus está próximo, e anunciando o evangelho do reino.
Mas ao anunciar o evangelho do reino, ele anunciava o arrependimento. E nós vimos aqui na última parte do capítulo 29 de Deuteronômio, que a consequência do pecado e do quebrar a lei, do rejeitar a mensagem do evangelho do reino que foi anunciado no deserto, é que a nação seria destruída, dizimada, espalhada pelos 4 cantos da terra. Então, a partir na semana que vem, acredito que na semana que vem eu consiga concluir esse estudo sobre o evangelho do reino, mas na semana que vem, então, nós vamos estar vendo como isso se cumpriu, porque isso se cumpriu literalmente na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Messias, de Yeshua. Ele veio para restaurar aquilo que havia sido destruído. E nós vamos ver que isso tudo está profetizado, e isso tudo vai nos levar à conclusão final no livro de Apocalipse, quando finalmente o reino eterno será estabelecido, aonde finalmente Deus reinará sobre o seu povo eternamente. Então, a história da Bíblia, ela é uma história muito simples. Ela é uma história muito simples quando a gente acredita no que está escrito. Jesus, ele fala, né, que quando as crianças vêm para ele, né, deixai as crianças virem a mim, que a elas pertence o reino dos céus. Uma outra oportunidade, ele fala que aquele que vier a ele tem que vir como uma criança. A gente tem que se aproximar de Deus como uma criança. Só que as pessoas, elas querem basear todo o conhecimento delas da palavra de Deus, né, na sabedoria humana. Elas querem estudar todo tipo de coisa mirabolante, filosofias e etc. E aí, quando elas se deparam com algo claro, uma análise clara do texto... Me desculpem que eu recebi uma interrupção aqui. Quando eu me deparo com uma análise clara do texto, né, as pessoas querem rejeitar. Mas é muito simples. O evangelho foi pregado. Aquilo que foi pregado estava claro, ao ponto de que Abraão compreendeu que aquela era uma mensagem de boas novas, ao ponto em que a nação de Israel compreendeu que aquilo era uma mensagem de boas novas. Israel foi julgado e condenado a perecer no deserto, porque ele rejeitou algo que Deus fez de maneira explícita, deixou de maneira explícita a ele. Foi isso que aconteceu. Quando a gente analisa o texto dentro dessa perspectiva, fica fácil compreendermos que a lei de Deus, o papel que a lei de Deus cumpre na vida do povo de Deus, ela é parte central da mensagem do evangelho do reino. Evangelho esse que Yeshua pregou e que ele nos comandou que nós pregássemos esse evangelho do reino até o dia do retorno dele. Então, semana que vem a gente continua. Quanto tempo que deu hoje? 1h40. Tá bom. 1h40. Pensei que ia ser mais longo, porque hoje eu tinha 11 páginas. Normalmente são 6 a 8 páginas, hoje tinha 11. Então, fico aberto aqui para perguntas. E a Fátima colocou aqui que ela estava aguardando o aviso. Infelizmente, não dá para confiar nessas redes sociais que eles não mandam um aviso. Eu mandei no grupo do Telegram, falando que hoje ia começar às 3 horas. Então, só conectar aqui que aí a gente vai estar sempre aqui. Se acontecer igual aconteceu semana passada e eu não puder fazer, eu também aviso antes. De qualquer maneira, vai ficar gravado aqui, dá para assistir depois, e depois eu vou estar passando para o YouTube também. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fico à disposição aí dos irmãos. Caso contrário, a gente vai dando por encerrado o nosso estudo de hoje. Aparentemente não temos perguntas. Vou dar um tempinho aqui. Porque tem um certo delay, né? Então, às vezes a pessoa está escrevendo e aí eu encerro aqui e fico sem ver
a pergunta depois. Mas aparentemente não temos. Acredito eu que não, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, manda um joinha, manda alguma coisa aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Acredito eu que não. Então a gente vai se encerrando por aqui. Que Jeová abençoe a todos vocês. Tenham uma semana abençoada. Se Ele nos permitir, semana que vem vamos estar aqui para estar encerrando essa parte aí do nosso estudo, da nossa série, a cronologia dos evangelhos, que acredito eu é uma das partes mais importantes, que é compreendermos a mensagem do evangelho do reino. Então fiquem na